ações anti-infecciosas muito pronunciadas, rico em antioxidantes, evita inúmeras doenças. E uma curiosidade, o própolis mais completo contém mais de 300 substâncias ativas. É o própolis verde. Então, é uma barbaridade de droga que ninguém na medicina, na farmacopeia convencional conseguiu produzir. Muito bem. Como é que surgiu o própolis verde? Essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabe aqui. Essa pessoa que vocês estão vendo é meu pai, né? Em que ele fez a sua viagem que modificou a apicultura no Brasil. Ele foi na missão do governo brasileiro. Não só no Brasil, mas na América. Exatamente. Ele mudou completamente. Ninguém sabia disso na época, né? Só que ele era a única pessoa que tinha experiência em entrada de florestas por ter convivido durante anos a fio com mestiço de índio com branco. E São Antônio Santos-Prano, lá em Santana de Parnaíba, cercado de florestas. E ele então ensinou, ele tinha experiência de entrar nas florestas, de fazer as capturas, de fazer a programação de expedições, tudo isso que na Exalc, a única pessoa que tinha era ele. Quando acabou ele, entendeu? Não teve outro substituto. Então, ele foi designado por questões óbvias de conhecimento e capacitação pelo governo para chefiar uma ida à África do Sul, na África, para verificar por que lá as coisas iam bem com a apis mellifera, que lá era a apis mellifera escutelata, e não iam bem aqui no Brasil. Né? Elas estavam aqui desde 1800 e tralalá, né? E não tinha desencadeado ainda 1839 no Brasil, e o objetivo da expedição do governo, né, foi de melhorar a produtividade das abelhas e a resistência, porque elas só se adaptavam malemar no sul e sudeste, mas no resto do Brasil tinham falhado falhado demais. E elas permaneceram no apiário da Exalc até a época que nós mudamos, em 1959, para Rio Claro, porque ele foi convidado a chefiar o departamento de biologia não era antes do Unesp, era o Instituto Isolado, né? Aquele Instituto Isolado que seria de Rio Claro, mas era do estado de São Paulo. Então, para onde elas foram? Elas foram fazer a quarentena delas. A quarentena visava o quê? Visava cruzar a abelha mais mansa, europeia, com a escutelata, que era ultra agressiva. Vocês não imaginam quantas vezes eu vi meu pai chegar com as mãos inchadas, minha mãe com a pinça, tirando os ferrões e pondo as mãos, os pés de molho, porque elas eram de uma agressividade absurda. Vocês acham que essa abrasileirada é agressiva? Vocês não viram a escutelata original. Vocês não viram. Né? Era uma coisa bárbara. Então, eles esperavam que ali eles iriam calmamente fazer o cruzamento, mas o homem põe e Deus dispõe. E o que aconteceu? Ela fugiu. Elas escaparam. Porque ela tem uma produtividade tão grande que eles não estavam acostumados. Então, eram de 8, 10, como imagine, puseram muito menos. E com isso, elas queriam expandir e fugiram, né? Mas acabou, sabe que é males que vem para bem? Porque a natureza acabou completando de uma forma natural, o que o homem iria fazer em laboratório, e talvez não tão perfeito como Deus e seus anjos ali trabalhando, né, conseguiram. Então, de 1957 até 1964, segundo meu pai, elas se cruzaram com as alemãs, as italianas, as portuguesas, todas apis mellíferas mais mansas, né? Cruzaram naturalmente no caminho, mas que tinham vindo da Alemanha, de Portugal, da França, etc. São muito mais produtivas e resistentes do que as europeias, as africanas, e
acabou acontecendo a abelha africanizada brasileira, que é uma mistura disso, né? Não é tão mansa, mas não é tão agressiva como foi originariamente. Então surgiu o própolis verde. Não existia própolis verde antes das abelhas africanas, brasileiras africanizadas. Não tinha, certo? Ele surgiu, é uma criatividade das nossas abelhas. Então, antes da africanização, as abelhas iam coletar em grande quantidade o própolis, onde a planta concentra. O que ela coleta? Ela não coleta o própolis, não. Eu falei errado. Ninguém me corrigiu, né? Era resina, né? É a resina. E a resina do quê? Da galha, certo? É a resina da galha que ela vai coletar, porque só se transforma em própolis quando está com a abelha. Então, o que ela faz? Ela pega aquela resina e põe na sua boca, acrescenta suas enzimas do cérebro na boca, e aí nós temos uma bola formada e essa bola é colocada na patinha traseira para não atrapalhar o voo. Tudo bem pensado, né? Da abelha africana. Então ela veio para cá com cara e coragem, né, no bolso do Dr. Kelly, como se diz, né? Porque ele traz só a rainha, né? Ele não traz as colmeias. Ele trouxe 51 rainhas. Uma era da Tanzânia, o resto era tudo da África do Sul. E com essas, nós fizemos essa festa, né? E agora eu acho que isso... E como que a gente sabe que ele tem esse certificado? Ele tem que mostrar o selo de qualidade do Ministério da Saúde, né? Então, muito bem. A aplicação médica não vai conseguir ler, mas eu posso garantir que é verdadeira. A aplicação médica do ácido cinâmico também é contra o diabetes, combate o diabetes, que é quase que endêmico aqui no Brasil, né? Então, ele ajuda, não é exclusivo que a gente dá o própolis, a gente dá para ajudar outras terapias que a gente dá também para diabetes. E o efeito também contra a tuberculose, e esse foi um achado maravilhoso, porque nós estamos perdendo a eficácia do combate à tuberculose com os medicamentos convencionais. E agora, com o própolis entrando na jogada, melhorou bastante essa história. Então, e aqui é a minha conclusão. O alecrim do campo é uma espécie de arbusto nativo da América do Sul, nome científico Baccharis drunculifolia. Foi considerado uma planta invasora nas pastagens de muitos locais. Ninguém achava que aquilo ia ter alguma utilidade. E destruíram, dizimaram. Em muitas regiões foi erradicada. E até... É fantástico, gente. Isso é o própolis verde. E a propriedade propiciado pelas condições favoráveis da biodiversidade no Brasil. Provavelmente, eu acho que a Apis mellifera scutellata deve ter ido para outros países também. Não é possível que tenha sido só aqui no Brasil. Foi assim que papai soube que tinha uma abelha diferente lá na África, né? Então, outros souberam. Ela foi explorada pelos europeus por muitos e muitos anos em África, né? Então, eles deveriam saber. Mas as condições de biodiversidade que existiram aqui não existiram nos outros lugares. E foi aqui que apareceu a abelha africanizada brasileira, né? Que ela um passinho para uma nova espécie. Mensagem final. O própolis verde é um produto natural que vem ajudar médicos, cientistas, dentistas e terapeutas no exercício. Própolis e o helidoide misturados e tem que trocar à noite e de manhã. Tá? Obrigada. Uma pergunta mais? Terminamos contigo. Bom dia, doutora Kerr. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Meu nome é Mariana.
Eu gostaria de saber como que são as recomendações diárias de utilização da própolis, usando o que a gente tem de referência hoje de qualidade, que são compostos fenólicos em miligramas, para pacientes oncológicos e para pacientes que não tenham um tratamento tão severo e estejam só buscando a parte de imunidade. Bom, a grande limitação que nós temos é a diarreia que o próprio verde pode provocar, que alguns pacientes acham maravilhosos, né, porque eles são obstipados, mas os que têm funcionamento normal de intestino realmente passam apertado, porque vem uma diarreia que é difícil de combater, porque ele tem que tomar 3 vezes ao dia a dose de própolis. Estamos falando para câncer, né? Tem que tomar 3 vezes ao dia a dose de própolis e se ele tiver diarreia é realmente um problema. Então eu trato a diarreia e começo a tratar, como eu sou uma pessoa muito voltada à área natural, eu começo com uma receitinha que é para bebezinho, que a gente pega a maçã raspada, deixa oxidar e mistura com banana maçã amassadinha, que também prende o intestino. Então, muitas vezes resolve assim, certo? Se não resolver, então a gente vai para carvedol, daí já vai para Imosec. Então, tudo depende da reação do paciente. Essa era a pergunta? Qual a quantidade? Qual a dose de compostos fenólicos por dia? São 3 vezes por dia? Eles têm 700 miligramas cada cápsula, né? Então, o que a gente costuma dar são 5 cápsulas de manhã, 5 na hora do almoço. A hora do almoço não, tem que ser antes do almoço, certo? Tem que ser 1 hora antes do almoço, com bastante água, e a última antes de dormir, também 5. Agora, tem gente que não aguenta isso. Quem não responde bem ao tratamento da diarreia, então a gente tem que diminuir a quantidade até que ele ajuste. Porque tudo no nosso organismo, o sistema retículo endotelial ajeita depois de 3, 4 meses. Tá? Então ele remove as partes que estão dando problemáticas. Eu não sei como ele trabalha, porque ele também é um pouco misterioso, mas ele está lá no nosso retículo endotelial e fazendo esse processo de limpeza das coisas que não são tóxicas, das medicações que nós vamos ingerir, que nós estamos em contato. Tá? Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Muchísimas gracias. A cargo de José Alexandre y Jonathan Pilsberg. Adelante, por favor. Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês que é um momento histórico para a gente, né? Nós temos nossa rainha aqui no nosso evento, muita história de aroterapia. Gostaríamos de ficar aqui horas ouvindo a doutora Lucy Kerr, porque com certeza a gente ia se enriquecer muito. Infelizmente, eu acho que a senhora deveria, assim, na minha opinião, escrever um livro sobre isso, porque eu acho que vai ser muito interessante. A senhora relata para as próximas gerações. No ano de 2020, eu participei do congresso da Turquia. Eu fui um dos palestrantes e eu tive a honra de falar um pouquinho sobre o seu pai. E eu passei a estudar um pouquinho, porque meus amigos, até o Celso Henrique, que está aqui, ó, ele sempre me incentivou, além de estudar apicultura, estudar apicultura. E quando se fala de apicultura, o professor Kerr é fantástico. Cada vez que eu estudo, é muito lindo. Então, numa ideia, não foi minha ideia, a ideia de tudo isso, de convidá-la, de ter o seu contato, foi do nosso patrocinador, José Alexandre. E a gente conseguiu essa alegria. E eu estou emocionado com tanta alegria de ter a senhora aqui com a gente. A gente se sente muito feliz, a gente se sente assim, prestigiado pela sua presença, a senhora poder contar tantas coisas lindas e coisas inusitadas, né, como a senhora havia dito. E agora eu vou passar para o meu amigo José Alexandre, que foi a pessoa que é o nosso representante da FELAP. Ele é a pessoa que nos apoia há muitos anos, ele apoia a FELAP há muitos anos. E todos os eventos que eu organizo,
ele tem apoiado, né, essa organização e eu sou muito feliz de conhecer, eu considero ele meu amigo, né? Não só o nosso patrocinador. E ele vai falar algumas palavras aqui. Muito obrigado. Eu assim, endosso as palavras do Jonathan, né? Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Acho uma obrigação das empresas do segmento dar esse tipo de apoio institucional, porque nós estamos educando, né? E educação foi o que o professor Kerr trouxe para nós. Ele era um educador, um cientista. Daí eu acho um grande passo que a FELAP está fazendo nesse momento, fazer uma homenagem, embora uma homenagem póstuma, né? Mas tendo o DNA, parte do DNA do professor Kerr ainda entre nós, né? Na pessoa da doutora Lucy Kerr. E eu queria falar para vocês algumas coisas que a doutora Lucy Kerr não sabe a respeito do pai dela, que eu vinha descobrir nos Estados Unidos. O professor Kerr sempre me estimulou a melhorar, fazer o melhoramento genético das nossas abelhas africanizadas. O professor Kerr, embora ele tenha apoiado a instalação de uma ilha com abelhas europeias, lá em Fernando de Noronha, abelhas puras europeias, a opinião do professor Kerr é que esses cruzamentos dessas abelhas africanas com as europeias produziram um ser híbrido muito mais bem adaptado e resistente. Aliás, o professor Kerr foi para a África, não foi por diletantismo, nem por... Ele acordou, teve um sonho. Em 1953, 3 anos antes, houve uma epidemia de nosemose no Brasil, que praticamente dizimou as abelhas apis mellifera. Foi por esse motivo que o ministro da Agricultura, o Ministério da Agricultura, começou a fazer iniciativas de procurar geneticistas que entendessem do assunto, e o professor Kerr foi encontrado e ele pegou essa missão de ir para a África buscar abelhas. Mas então o professor Kerr sempre falava: José Alexandre, se você fizer 3 coisas simples, você já melhora a produtividade do seu apiário. A substituição de rainhas anualmente, a troca de pelo menos 3 quadros de ninho, de crias do ninho, e o manejo adequado das suas abelhas. Eu falei: professor, eu quero mais, eu quero melhorar realmente, quero dar um passo maior. Ele falou assim: então você vai para Ohio University. Uma ex-aluna minha, a doutora Susan Cobb, vai te receber na Universidade de Ohio, né, que é a meca da apicultura mundial. Foi onde lecionava outro grande ícone da apicultura mundial, que foi o reverendo Lorenzo Langstroth, que descobriu o espaço abelha, e a Universidade de Ohio hoje é uma referência internacional. Muito bem, fui eu para Ohio, era o único brasileiro que foi aceito, porque a Universidade de Ohio estava apenas recebendo como estagiários os técnicos do USDA, United States Department of Agriculture, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, tentando melhorar a abelha americana, a abelha nos Estados Unidos, que está morrendo, gente, de traqueia mais. É um ácaro que invade a traqueia das abelhas e vai matando a abelha sufocada. Então a doutora Susan Cobb trabalha hoje no melhoramento genético dessas abelhas. Foi aluna do professor Kerr. Né? Muito bem, eu fiz o curso de inseminação artificial de rainhas em 2004 e voltei para o Brasil pronto para nós aumentarmos a nossa produção de própolis. E tenho muito orgulho de ter sido
Não o pai da ideia, que o pai da ideia foi o Adomar Jesus de Carvalho, que era um amigo nosso, mas eu fui o pai da ideia do nome, o CPI, o coletor de prova. Era, na época, nós estávamos tendo uma comissão parlamentar de inquérito dos anões do orçamento. Então, discutindo com o Adomar o nome do invento, eu falei: Adomar, por que você não coloca o nome de CPI? Ele não é CPI, porque coletor de própolis inteligente. Então, nessa ocasião, a doutora Susan Cobb, em 2003, eles, lá nos Estados Unidos, eles conseguiram concluir o genoma da abelha Apis mellifera. E, bom, uma vez que se concluiu o genoma de uma abelha, fazer o genoma de outra é muito simples, né? Então ela me falou assim: Alexandre, manda as suas melhores abelhas coletoras de própolis para a gente, eu vou fazer o genoma dela para vocês, e nós vamos descobrir quais são os pares de genes principais que determinam a característica de forrageamento de própolis. E assim foi feito. Eu até achei que ela não fosse nos responder assim com tanta agilidade e assertividade. Passados 3 meses, ela falou assim: já descobrimos qual é os pares de genes que você deve testar no DEP, né, que é o desempenho esperado de progênie. E vou te dizer uma coisa muito importante: por razões fortuitas, as abelhas africanizadas brasileiras, elas mudaram o comportamento de coleta, como bem colocou aqui a doutora Luciquer. As abelhas europeias, elas não usam o aparelho bucal para morder as partes das plantas, elas coletam com as patinhas dianteiras, colocam nas curbículas e voam. A abelha africanizada, por alguma razão fortuita, ela modificou são 6 pares de genes que determina esse comportamento. Então é um comportamento evolutivo que nem o professor Kerr imaginou que isso aconteceria. E a partir daí, elas então começaram a descobrir que o Baccharis dracuculifolia, após atacado pelo Bacaropelma dracuculifolia, que é um psilídeo específico do Baccharis dracuculifolia, o Baccharis então começa a produzir esses metabólitos secundários, o artepirinxea, a bacarina, os ácidos cinâmicos, todos aqueles polifenóis. As abelhas percebem aquilo e começam a coletar. Então, se hoje nós temos própolis verde, né, se hoje nós temos uma evolução da apiterapia que chegou tão longe, e aí eu digo mais uma vez para vocês, o dedo do professor Kerr em outro assunto que teve a ver diretamente comigo, né? Em 1980, eu abri uma loja de mel. Eu pus uma colmeia de vidro para as pessoas verem que lá tinha mel puro para vender, né? Então, curiosamente, pessoas idosas chegavam lá e me pediam para tirar algumas abelhas para ferroar as mãos, os braços. Há 40 anos atrás, em 45 anos atrás, né? E eu então tirava essas abelhas para ferroar a mão dessas pessoas. A minha loja era do lado de uma igreja, e aquelas velhinhas beatas que passavam todo dia com aquelas mãozinhas assim já todas torcidas, e elas então passavam na loja depois de tomar as ferroadas, né? Fazia assim, ó. Com as mãozinhas já mexendo à vontade, né? E eu então, na ocasião, eu liguei para o professor Kerr, porque ele vivia sendo atacado, especialmente aqui em São Paulo,
pelos criadores de abelhas melíferas de Europeste. A PACAME foi fundada para essa finalidade, né? Reintroduzir, acabar com as abelhas africanizadas. E sempre eu defendia o professor Kerr, porque eu dizia o seguinte: gente, a abelha brava do jeito que ela é, um dos mais sérios problemas dos apiários brasileiros é o vandalismo, roubo de comércio. Se as abelhas fossem mansas, seria impossível criar abelha no Brasil, impossível. Então eu sempre falava isso nos eventos que eu ia, e sempre falava isso, principalmente quando eu via alguém atacando o professor Kerr pela agressividade das abelhas. E eu procurei o professor Kerr porque o professor Kerr, as abelhas brasileiras, elas têm algo especial nesse veneno, que cura o reumatismo, 45 anos atrás, né? E ele então falou assim: você vai lá em Viçosa, você vai procurar o professor Lúcio, professor Dejair, que foram meus alunos, para eles te ajudarem a desenvolver um coletor de veneno que na França já tinha mas ele ficava, era um pêndulo na frente da colmeia. O professor Kerr tinha um desses, que ele coletava veneno para fazer pequenos experimentos, mas eu queria veneno em grande quantidade. Então nós fomos à Universidade Federal de Viçosa. Eu até tinha essa foto. Eu até tinha essa foto, eu fiquei assim, procurando, aí são 40 e poucos anos atrás, o Alexandre Jovenzinho. E aí nós desenvolvemos o primeiro coletor de veneno que capaz de tirar veneno de forma em larga escala, né, de até 30 colmeias simultaneamente, né? Então, todas essas influências, hoje, para mim significam muito. O professor Kerr não está mais presente entre nós, mas ele deixou um legado de sabedoria, um legado de conhecimento, né, um legado de informações para a apiterapia que extrapolaram as fronteiras do Brasil, né? Extrapolaram as fronteiras do Brasil, extrapolaram as fronteiras da América do Sul, chegaram à América Central, hoje já está nos Estados Unidos. Então, quando eu conversei com o Jonathan e com o presidente da FELAC, que era o meu sentimento, expandir o conhecimento da arteterapia através da academia brasileira, através dos prescritores, e nada como fazer isso reconhecendo a importância daqueles que pavimentaram o caminho para que a gente possa existir e caminhar, né? E por esse motivo eu gostaria de pedir ao presidente da FELAC que entregue à doutora Lucy Kerr uma singela homenagem da FELAC, né, à doutora Lucy Kerr, uma homenagem póstuma ao professor Warwick Esteban Kerr. Muchísimas gracias. Pelo trabalho imenso que ele deixou para todos nós aqui. Muchísimas gracias. La Federación Latinoamericana de Apiterapia tiene el honor y el orgullo de hacer un reconocimiento al doctor Kerr por habernos dejado ese liderazgo, ese ejemplo de haber salido de su casa, recorrer el mundo y dejarnos todo lo que nos entrega hoy como conocimiento, y ha sido la base para nosotros como empresas, como médicos, como científicos y como investigadores, seguir adelante. Y tengo el honor de entregarte a ti este presente y este reconocimiento para que sea reconocido por siempre y recordado el Dr. Kerr. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eu agradeço, em nome do meu pai, essa homenagem, e gostaria de dizer mais uma coisinha, que talvez nem todos saibam. Meu pai tinha uma sorte absurda. Tudo que ele fazia estava certo. Era tão impressionante que eu contava com isso, porque ele era um motorista doido.
que qualquer pessoa morria de medo de andar com ele do lado do carro. Mas ele não. Porque rapidamente eu percebi que com ele nada acontecia de errado. É como se ele tivesse uns anjinhos guardiões ali do lado encaminhando. Então, eu posso dizer para vocês, com toda certeza absoluta, que essa abelha africanizada brasileira, que foi graças a essa viagem na África que ele fez, não foi acaso. Foi tudo parte dessa sorte absurda que o acompanhava e que acredito que tem também um dedinho de muitos anjos guardiões. E ao ponto de minha mãe sempre dizer: Wick, você abusa dos seus anjos guardiões porque você sabe que eles estão sempre de plantão. Porque ele não precisava de um, não, ele precisava de muitos, né? Mas, graças a Deus, chegamos aqui e com as abelhas africanizadas, eu queria agradecer muito a LAP, o reconhecimento do papai e que sempre lutou muito pela apiterapia. Muito obrigado, doutora Luciquer. Estamos muito felizes. Estou feliz de estar com o meu amigo aqui, José Alexandre, que acredita na FELAP, acredita nos nossos eventos, que está muito bonito. Então, com certeza vocês viram coisas inusitadas, como a doutora Luciquer falou. Estou muito feliz também que o Dr. Caxiri esteja aqui no Brasil. Ele, toda a equipe, José Cabreira, Maria Eugênia, todos, né, o Robson, a Rebeca, a Mônia, o Evaldo, em nome de todos, eu estou muito feliz de que a senhora esteja aqui. A gente trabalhou para isso. E eu queria dizer que o nome Terceiro Congresso, porque é o nosso terceiro congresso e internacional, porque nós temos vários países, e da FELAP, mas está dizendo apiterapia e meliponiterapia. E se vocês estudarem a história, vocês vão observar que talvez ele tenha muito mais a ver com a meliponiterapia, que é com as abelhas sem ferrão, até mesmo em comparação à abelha africana. Então ele tinha um envolvimento muito profundo com as abelhas sem ferrão e nativas brasileiras. Existe uma história vasta, pesquise sobre isso e fica um incentivo, doutora Luciquer. Nos escreva um livro contando essas histórias inusitadas que a gente ainda não sabe. Vou passar aqui para o José Alexandre e muito obrigado. Tem uma criatividade que tem por fora. Eu estou em dívida com meu pai, porque ele pediu isso para mim. Eu vou fazer no momento certo. Talvez tenha uma ajuda. Pode pedir ajuda de alguém. Alguém colabore com isso. Que eu já tenho até uma parte escrita. Eu posso pensar, eu tenho uma pessoa para poder fazer isso, eu quero ajudar com isso. Já me falaram que com a inteligência artificial também ajuda muito, né? Para já corrigir tudo. Bom, mas, doutora se tiver Luciquer, ajuda, a gente chega lá. agora eu gostaria de dizer também o seguinte, que esse reconhecimento da FELAP, ele tem um pouco de interesse também da FELAP. Por quê? Porque o professor Kerr foi um grande professor, um grande orientador. Ele deixou uma legião de mestres, doutores, pós-doutores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu tenho certeza que esse reconhecimento da FELAP, a obra do professor Warwick Stephen Kerr, vai abrir muitas portas na academia, não só do Brasil, mas de vários países, para que a apiterapia continue sendo pesquisada, que novos protocolos clínicos sejam criados, né, e que a gente possa progredir sempre nesse trabalho da FELAP. Né? Então, pode falar um pouquinho, Maria Eugênia. Gracias, doctora Kerr. Como vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Apiterapia, FELAPI, es un honor tenerla en este tercer Congreso de Apiterapia Internacional. Este homenaje a tu padre, de verdad es un orgullo y un honor tenerte en este gran evento. Felicidades por su trabajo, por todo. Eres un gran ejemplo, una mujer a seguir. Muchas gracias por todo.
Nós outros nos sentimos muito gratos por o reconhecimento que estão a dar a mi padre. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un gran honor estar junto a la historia. En la historia de un personaje latinoamericano y mundial. Como mundialmente es conocido el propóleo verde y el propóleo rojo en todo el mundo, gracias a José Alexandre. Este es un recuerdo que quedará en la historia. Muchísimas gracias, doctor Lusiquer. Y a propósito que dijo José Alexandre, la FELAPI se ha unido a la academia, a universidades, a redes internacionales de medicina. Los invito a ustedes, amigos apiterapeutas brasileños y latinoamericanos, a crear alianzas con las universidades. Nosotros ya lo estamos haciendo. Trabajamos en convenio con el COFEMITES Mundial de la Medicina Integrativa, Tradicional, Complementaria y Educación en Salud COFEMITES. El Centro Universitario de Alternativas Médicas COAM, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano UNIBE, con el rector David Hidalgo y el doctor Bernardo Acosta. La Universidad Integral del Caribe y Latinoamérica, UNICAL, que preside el profesor Calcamelia en los diplomados de apiterapia. Con quienes hemos formado 5 generaciones de diplomados de apiterapia. Ahora, con la Universidad Nacional de México, UNAM, a la cabeza de un importante equipo de investigadores de los productos de las abejas, el doctor Tonatiu Cruz Sánchez, con quien estamos iniciando una investigación sin precedentes con los propóleos de América Latina. Vamos a seguir el ejemplo de Brasil y vamos a hacer esta gran investigación en toda Latinoamérica. Queremos que ustedes, como brasileños también, algún momento podamos tener un equipo para seguir formando profesionales en la apiterapia aquí en el Brasil. Nos sentimos muy orgullosos, doctora Lusiquer. Ya formamos parte de la historia con esta foto aquí y frente a este público hermoso hoy que nos acompaña en este día. Eu não sei se eu esqueci de alguém. Nós temos aqui representantes da FELAP de vários países. Essa aqui é a equipe, José Alexandre e a FELAP. Obrigado. Foi ele que teve a ideia disso e conseguiu o contato da doutora Lusiquer. E eu fiquei emocionado, porque a gente tem que contar essa história para novas gerações. Temos que incentivar as novas gerações a também conhecerem. Eu sou apaixonado, eu faço tudo isso aqui porque eu sou apaixonado. Minha própria esposa aqui pode dizer isso, né, um pouquinho. E o meu objetivo é reunir todos vocês e que a gente possa conhecer. Que nem o José Alexandre falou hoje, né, há 45 anos atrás, o pessoal fazendo uma terapia, a doutora Lusiquer com 6 anos de idade já tinha a experiência ali do pai, ou um terapeuta, né, seu pai. Não, a gente ia desde bebê lá nos apiários, né? Lembra-se que era na Escola Agrícola de Piracicaba, que tem todo o paisagismo feito por paisagistas franceses no início do século passado, e tinha um apiário maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho o cheiro do apiário fixado na minha mente, certo? Porque a gente saía do carro, era cheio de apiário. O cheiro do apiário. Saía, entrava. Então, esse era, vamos dizer, a lembrança odorífica da minha infância. Nós começamos muito cedo. E aí, o que você acha? Deu tudo certo? O que vocês acham, pessoal? Foi histórico esse dia? Graças a
esses nossos amigos que estão aqui e que cuidaram como a Mônia, o Robson, que são meus parceiros. Sem eles eu não conseguiria nada. O Evaldo e a Jéssica. Cadê a Jéssica? Vem aqui também. Você não vem aqui porque você fica só nos bastidores. Já falei para o Evaldo, vem aqui. Também José Cabreira, que é o coração da nossa organização. É a pessoa que motiva, é a pessoa que me inspira. Eu tenho que copiar um pouquinho ele aqui no Brasil. Dr. Castilho Montenegro, que é um grande profissional, um dos maiores profissionais da apterapia que eu conheço, junto com o meu professor também, o Brandi aqui, que foi a primeira pessoa que me orientou. Eu estou muito emocionado mesmo. Maria Eugênia, a filha, eu só esqueci o nome dela agora. Qual é o seu nome mesmo? É a Karen, porque é muitos nomes, né? Agradeço a doutora Lucy Kerr, agradeço também a doutora Sheila. Vem aqui, doutora Sheila, seu marido, você é um pedacinho dele, tudo que ele é e que ele faz, com certeza, seus filhos, é vocês. É o meu maior pedaço. Na verdade, ela não é um pedacinho, é um pedação, né? É um pedação, a sua metade completa. Deixa eu dizer para vocês como que as abelhas são mensageiras, né? A Sheila, eu a conheci depois de ter desenvolvido esse coletor de veneno de abelhas. Nós começamos a exportar veneno para a Suíça. E passou alguns meses, apareceu um suíço lá em Belo Horizonte querendo me matar. Porque ele dizia que a gente estava fraudando o veneno que ia para a Suíça com areia. Eu falei, de jeito nenhum, nós não fazemos isso absolutamente. O veneno que a gente coleta, nós colocamos num frasco e enviamos diretamente para a Suíça, sem nenhum tipo de fraude. Ele, não, aqui está cheio de silicato no veneno. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu fui na faculdade de farmácia em busca de alguém para fazer controle de qualidade de veneno de abelhas. Achei minha rainha, né? Mas como é que foi essa história, né? Ela foi contratada por um laboratório de análises que fazia controles de qualidade, e ela se interessou pelo tema. Por quê? Porque quando ela era criança, né, a gente nem se conhecia, ela teve reumatismo infeccioso. Ela era uma criança condenada a morrer em torno de 9, 10 anos de idade. Tomava bezetacil, antibióticos e anti-inflamatórios todos os dias, sofrendo de muitas dores, né? E não, eu não a conhecia. A gente não estava ainda na vida um do outro, né? E por influência do pai, que era português, e a arquiterapia, que já é uma ciência muito conhecida na Europa há muitos anos, ela começou então a se tratar com veneno de abelhas e ficou curada, né? Ela ficou curada. E aí nós nos conhecemos por causa disso. E foi amor à primeira vista. Quando eu a vi no laboratório lá de controle de qualidade, bom, na época eu era solteiro, um cara bonitão, né? O tempo vai moendo a gente. Era forte, né? Eu falei assim, ela vi aquela morena cheia, eu falei, olha, eu não vou fazer isso tudo essa aí não vai ser para fazer controle de qualidade. Eu falei, eu vou casar com você. Falei, não, você não vai trabalhar comigo, eu vou casar com você. Mas foi assim, eu não tinha dúvida. Olhei para ela, eu vou casar com ela. E eu não conhecia a história dela, né? 6 meses depois a gente estava casado, né? Agora eu vou explicar para vocês a história da sílica, né? As abelhas são peludinhas, né? As abelhas são peludas, e quando elas voam, elas
elas ficam eletricamente carregadas e elas atraem poeira nos seus pelos. Quando elas encostam no coletor de veneno e que tem uma carga elétrica que fecha o curto para fazer toda aquela sílica cai no veneno. O suíço não está o principal contaminante do veneno de abelhas que nós raspamos nas placas, de fato, são silicatos. Alguns produtores que nos procuram, eles, principalmente nos locais mais secos, onde há mais poeira, o veneno chega a conter 60% de silicatos. O suíço realmente estava certo. Mas era uma contaminação espontânea, era uma contaminação natural, né? Que posteriormente nós entendemos e eu compensei esse suíço fazendo a purificação do veneno de abelhas e entregamos a ele um veneno sem silicatos, né? Então, o veneno de abelhas é muito contaminado por silicatos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelos de abelhas. Elas perdem muitos pelos também durante a coleta. Fezes, grãos de própolis e grãos de pólen. Esses são os 5 principais contaminantes do veneno, porém o silicato é o principal. Aí resolvemos o problema do silicato e vamos aprimorando dia a dia essa ciência, como eu vou mostrar amanhã para vocês aqui na nossa apresentação. Muchísimas gracias. Queremos presentar un reconocimiento a José Alexander. No es una abejita, pero también forma parte de la naturaleza. Te traemos como recuerdo desde Ecuador por tu apoyo a este congreso que realmente te lo mereces. Les invitamos a que visiten el stand, los stands abajo, están muy bonitos para que ustedes vean los productos. Hemos traído productos de varios países de Latinoamérica. Esta mañana ha sido grandiosa, muy alegre, de mucha armonía, y les invitamos a decir ¡Viva Brasil! ¡Viva la FELAPI! Nos vamos al almuerzo y regresamos en la tarde. Só uma palavrinha, eu gostaria de parabenizar o professor Kerr pelo belíssimo trabalho, pela trajetória assim, que mudou a humanidade, a saúde das pessoas, a cura de doenças, com moléculas naturais, né? Parabenizar por esse trabalho de Deus, assim, maravilhoso, na sua presença, né? Ele está aqui, acredito em coração, mas a senhora está aqui pessoalmente representando. E assim, mudou a minha vida, começou a minha vida, eu fiquei sem andar, eu dormi, era criança, tinha 9 anos, saudável, dormi, no outro dia não andava mais. O meu pai, a família, todo mundo foi enlouquecido, o que é paralisia infantil, foi uma loucura, enfim, fui curada com as abelhas, com o veneno das abelhas, e hoje a gente vê dia a dia quantas pessoas, pacientes oncológicos, são curados, são salvos com a própolis verde, que se não fosse o professor Kerr, esse trabalho a gente não teria esse produto e não salvaria tantas pessoas e melhoraria a qualidade de vida de tantas outras. Muito obrigada. Muito obrigado pela chega, obrigado a todos aqui da nossa equipe do congresso, que estão fazendo um congresso para vocês desfrutarem e verem que não é só a toxina, própolis ou os produtos da abelha, mas também corações envolvidos, histórias envolvidas, e isso é o que nos motiva. Eu acho que motiva todo mundo aqui. Muito obrigado, doutora Siqueira, Alexandre e todos. Muchísimas gracias. Muito obrigado.